Bom, agora eu vou falar sobre a esquerda que pensa, né? Eu já comentei que a minha formação é de direita, né? Eu sempre fui orientado aos valores da ordem, da tradição, de certa forma do progresso, da praticidade, né? E isso se mantém até hoje, né? Eu acredito que isso seja muito difícil de extirpar, né? Se é que é necessário extirpar. Por outro lado, eu fui formado em jornalismo e filosofia em lugares onde a esquerda tinha um papel bastante importante. E notei que, com o passar do tempo, alguns temas da esquerda e, mais importante, algumas abordagens da esquerda passaram a me interessar. E isso foi porque o mundo deixou de ser natural. Vou explicar o que é isso. Quando eu era criança, eu sempre considerei que a autoridade dos pais era natural, né? Que o papel do pai era naturalmente determinado e o papel da mãe também, né? Considerava também que, de certa forma, a força maior ela era naturalmente mais forte que a força menor, né? E que eu tinha que ter medo, por exemplo, de quem era mais forte, porque eu era mais fraco, né? Passei a também entender que a força ela tinha a ver com razão. Então, quem tinha mais razão, ou quem tinha razão, né, deveria vencer quem não tinha razão, né? Aparentemente isso é natural, né? Bom, e no que diz respeito à política, eu considerava que quem era rico por algum motivo que não me dizia respeito, né? Simplesmente era rico. E quem era pobre é a mesma coisa. Considerava que a relação entre as pessoas era naturalmente justa, né? Ou seja, o empregado trabalhava e era pago com o salário que ele aceitava e que era conveniente, era adequado, né? E que o empresário é a mesma coisa, né? Ou seja, ele pagava aquilo que o cara valia. Bom, quando eu comecei digamos, a me envolver com o pessoal da esquerda, eu passei a ver que muitas dessas distinções, se não eram duvidosas, eram questionáveis, né? Então, o papel do pai e da mãe, as atribuições de cada um não eram naturais, né? Eram determinadas por coisas mais complexas, tipo história, tipo instintos, costume, e que essas coisas, né, não eram simples. A mesma coisa no que diz respeito a relação entre pessoas, tipo, o que era rico não é porque ele necessariamente fosse rico e isso não me dissesse respeito. Podia haver critérios pelos quais essa pessoa se tornou rica que me dissesse respeito. E a mesma coisa com relação aos pobres. Havia também questões com relação à religião, por exemplo, que eu não abordei, que para mim eram claras, né? Ou seja, antes, né? A religião era dada pelo livro, a gente tinha que seguir o livro e estava tudo bom, né? Por exemplo. Então, depois que eu passei a ler Seishonoye, a mesma coisa, ou budismo, que não tem um livro, a mesma coisa, judaísmo, né? E passei a ver, isso era antes, né? Ou seja, eu achava que seguia o livro. Mas o livro tem interpretações, né? Assim como a relação entre patrão e empregado, ela tem uma lógica que não é natural, né? Tem alguma coisa ali, né? Por que o empregado continua empregado, ou poucos empregados se tornam capitalistas, ou necessariamente não o mérito está com o capitalista, ou seja, aquele que tem mais, não necessariamente tem mais mérito para ter, né? A mesma coisa é o inverso. Como é que isso se dava? E a lógica da esquerda, creio, ela seja, em grande parte, de tornar mais complexo e menos natural
a relação, né? Então, uma pessoa ganha mal, não é porque necessariamente ela faça alguma coisa que lhe permite ganhar mal. Talvez ela seja mal paga, né? Ou haja relações de força que fazem com que ela seja mais paga, bem mal paga, né? Ou seja, a minha relação com a esquerda não se deu necessariamente na aceitação dos valores da esquerda, mas na questão de que questões que para mim antes não existiam, ou conceitos, ou como se diz, realidades que antes não eram questionadas por mim, passaram a se tornar questionáveis, não necessariamente diferentes, né? E essa situação me deixou num beco sem saída porque as opções da esquerda sempre ficaram para mim muito complexas, né? As leituras, eu lia, via que não era tão simples, mas ao mesmo tempo não concordava com leituras que se opusessem claramente a noções que eu tinha desde a infância. Então, moral, é como se eu fosse um cara que possui valores da direita, né? Mas que aprendeu a questioná-los como a esquerda. E, por outro lado, um cara cujas posições políticas não são de direita, porque a minha experiência me mostrou o outro lado, digamos, isso já por uma questão vivencial, ou seja, a minha vivência, e também por uma questão de, como se diz, de cálculo quase matemático, no sentido de que se a maioria tiver mais dinheiro, poderemos todos ter mais dinheiro, né? Isso se tornou meio que uma convicção minha, no sentido de aumentar o mercado interno para poder realizar um progresso maior para empresários e pessoas de forma geral. Enquanto que a direita, ela meio que deixa para lá, né? A direita meio que naturaliza a relação e considera que aquele que é mais forte e pode ser sempre mais rico, ele deva necessariamente que seguir esse caminho e não deva ser defrontado com obstáculos que o não tornem tão grande, tão forte, tão poderoso. É curioso tudo isso porque isso diz respeito a valores de esquerda que vieram para mim e que me foram, de certa forma, oferecidos por gente que tem essas convicções de que as coisas não são assim tão simples. Essa esquerda, esses caras, eles se tornaram a esquerda para mim, a esquerda que pensa. Mas a esquerda que pensa, ela, digamos, parece ser sempre uma espécie de vertente menor e menos representativa daquilo que deva ser o pensamento, né? Pense, por exemplo, um filósofo de esquerda, né? É difícil, né? Ou um cientista político realmente de esquerda. Já é mais fácil falar um jornalista de esquerda, um sociólogo de esquerda. Mas vocês reparam que um jornalista e um sociólogo, eles naturalmente são profissões ou ocupações que naturalmente tornam tudo mais complexo, mais sutil e mais passivo de discussão do que simplesmente a economia, né? Muito embora a economia seja uma ciência bastante complexa, embora tenha gente que não a considere ciência, a economia ela não é tão depende quanto a sociologia e outros lugares. Agora, por exemplo, existe uma matemática de esquerda ou existe uma física de esquerda? Os físicos ou matemáticos de orientação esquerdista, eles naturalmente oferecem essas provas de orientação esquerdista deles em outras atividades e não na matemática, né? Ou um médico de esquerda, né? Um médico de esquerda pode ser considerado uma pessoa que prefira ou que especifique atender mais as pessoas pobres, por exemplo. Mas a atividade dele não lhe permite ter uma opção à esquerda, ou seja, um pensamento de medicina à esquerda. Eu posso estar pegando para vocês casos excessivos, assim, muito
muito pouco factíveis ao lidar com o pensamento, digamos, político. Mas com isso eu quero dizer o seguinte, que o conhecimento enquanto alguma coisa aparentemente neutra, né, de origem científica, que permita avaliar as coisas como elas são, sem avaliar tanto a sua origem ou nada mais, elas me parecem naturalmente orientadas a uma visão mais de direita, mais factual, digamos. Enquanto que as explicações de ordem mais espaço-temporal, elas tendem a perceber que a realidade não é assim tão simples e, portanto, tendem a tornar mais complexa e, portanto, tendem a questionar valores que, por muitos, pelo aspecto temporal, pelo aspecto de criação, passam a ser tomados como inquestionáveis. Eu tenho algumas preferências de pessoal de esquerda em termos das várias áreas do conhecimento, mas confesso que esses pensadores, eles não me dizem tanto quanto os pensadores que são mais tradicionais. A mesma coisa acontece com respeito aos formadores de opinião de esquerda. Eles podem até me comover ou mostrar por uma série de questões biográficas ou mesmo de texto e tudo mais, que eles têm uma maior moralidade, Mas moralidade no sentido de se preocuparem mais com questões morais, né? Mas confesso que também eles não me dizem tanto, né? Quem me diz mais são os caras que pensam de uma forma mais objetiva, né? Como as coisas são e não como elas deveriam ser, ou como elas deveriam ser em função de terem sido de outra forma, né? É curioso isso, é bastante curioso. Com isso eu abordo a questão da esquerda que pensa, espero que agrade alguém.